Oi, pessoal. Desculpa, eu não quis atrapalhar vocês. Boa noite, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Como hoje a nossa história ou a nossa memória se passa nos oceanos, nos sete mares, eu decidi me vestir a caráter. Pronto. Muito melhor. Agora eu tô igualzinho Jack Sparrow. Hoje, gente, eu vou contar uma coisa muito importante pra vocês, que é uma coisa que eu sou apaixonado, ou pelo menos tenho como memória desde pequeno, desde a minha infância. Essa memória, gente, se passa no mar, mas eu até consultei minha mãe, né, que tem mais experiência do que eu nesse tipo de memória, porque eu não lembro de tudo da minha infância, às vezes eu recorro à minha mãe para saber. E nesse quesito, por mais que eu tenha boas lembranças, eu não gostava não. Pelo menos essa é a definição dela. Estou me referindo às sereias, aos seres marítimos andários, né, que é metade mulher, né, metade para cima mulher e metade para baixo peixe, que encanta e afoga os marinheiros. Né? Todo mundo sabe, todo mundo já deve conhecer pelo menos uma pequena historinha de sereia nessa vida. Né? Mas o que acontece? Essa história que eu vou contar para vocês, né, tem várias histórias, né, essa aqui é uma delas, onde eu conto a minha experiência do que eu acho de sereias hoje e principalmente no passado. Como eu disse pra vocês, gente, eu não tenho boas memórias com sereias. Eu realmente não gostava de sereia quando era pequeno. Não pela beleza, né? Não por ser uma mulher peixe feia, não mesmo. Sereias, como diz o filme do Piratas do Caribe, são lindas como o sonho do paraíso. Mas quando chega a hora do bem bom, por assim dizer, né? Elas encantam e afogam os marinheiros. Depois os devoram a sangue frio, né? Então, gente, eu já tinha essa esperteza desde essa época, né? Tanto que quando eu assisti o filme do Piratas do Caribe Navegando em Águas Misteriosas, que é o filme que passa a história das sereias, né, da fonte da juventude e tal, toda vez que passava a fase das sereias, né, lá na ilha Baía da Espuma, né, eu ficava pensando assim, né, tá estranho demais, tá estranho isso aí. Vai acontecer alguma coisa, já ficava meio na defensiva porque eu sabia que tava bom demais pra ser verdade. Aí quando elas mostravam as garrinhas de fora, eu falava assim, eu sabia, eu sabia, eu sabia. Aí eu ficava correndo pela casa inteira. Ah, bons tempos. Então, gente, eu já tinha um olhar meio negativo da natureza da sereia. Eu não tinha um ar tão negativo assim da aparência, da beleza delas. Mas, como a gente costuma dizer, as aparências enganam e muito. Uma pessoa pode ser muito bonita, mas com intenções nada boas, né? A gente aprende isso desde cedo, que as aparências enganam. Mas eu acho super interessante essa memória envolvendo sereias, porque ela interfere diretamente nos tempos de hoje. Inclusive, eles devem ter visto algumas artes que eu coloquei nos vídeos, né? Pela primeira vez estou fazendo thumbnails. E essa arte que eu coloquei dessa vez é sobre as sereias e tal. O vídeo anterior eu coloquei um tom mais roxo, um tom mais crítico, assim, né? Porque era um vídeo mais crítico, de desabafo. E agora é sobre um assunto de infância, que envolve também os piratas e tudo mais, né? E eu acho que é muito importante a gente ter, e é fundamental a gente ter, ó, pelo menos um pouquinho de memória envolvendo nossa temática favorita, né? Então, gente, eu cresci vendo, né, pelo menos uma parte da minha vida eu vi muita história de piratas, fazia natação, queria navegar em navio e tal, né? E aí, gente, eu cresci, estou aqui agora com quase 20 anos, um marmanjo de 20 anos, quase 20 anos na cara, uma cavanhaque. E ainda gostando de pirata, sereia, não tanto quanto antigamente, mas ainda assim com uma essência muito boa. Então, gente,
E sem falar que quando eu era pequeno eu amava ver os filmes da Pequena Sereia, o 1 e o 2, né? Porque as pessoas esquecem, algumas vezes tem dois filmes, né? Um que é o clássico, né? O clássico da Pequena Sereia. E o outro que é a Pequena Sereia 2, né? A filha da Ariel, né? Que é a Melody. Inclusive, enterrei uma cápsula do tempo em 2017 com meus amigos antigos, né? Da Melody, né? Que eu tinha um crush na Melody nessa época, né? Então, gente, eu já tinha essa natureza marítima, né? Por mais que eu não tenha convivido com mar nenhum por perto, a minha cidade não é litorânea, é central, né? Interiorana. Eu sempre gostei de mar e sempre gostei de morar perto de mar, né? Pelo menos na minha opinião. Então, gente, eu achei super importante contar isso pra vocês, porque isso interfere diretamente no assunto principal do vídeo, que agora chegou o grande finale, né? Vamos dizer assim. O que acontece? Por mais que eu tenha crescido, eu tenha amadurecido, estou no processo de amadurecimento, histórias de mar, sereias, piratas, marinheiros, isso ainda funciona. Porque isso é uma história boa. História boa não envelhece mal, né? Assim como outras obras que a gente vê por aí, histórias que se passam no mar nunca são demais e nunca envelhecem mal. Na minha humilde visão, claro, né? Eu não tô querendo colocar como superior em ninguém, mas na minha humilde opinião, eu acho que histórias de mar sempre vão permanecer no nosso imaginário popular. Então, gente, por mais que eu tenha crescido com essa ideia de que sereias fossem criaturas ruins, porque originalmente são criaturas ruins, né? Eu não acho que seja uma história assim 100% ruim. Por quê? A gente vê muito isso, né? Sereias mãozinhas e tal, né? Na cultura pop. Na vida real eu não sei, mas na cultura pop tem bastante. A Ariel, a própria Melody e várias outras personagens, inclusive as meninas do jogo Dog Dog Literature Club. Eu coloquei aqui, né, como referência pra minha arte, né? As garotas do jogo, né? Eu acho super importante. Então, gente, eu achei super legal essa esse assunto. Eu sempre gostei, né, de histórias que se passam no mar. E eu acho super importante a gente preservar essas memórias que tá dentro da gente, né? É a mesma coisa a gente falar que é muito importante cultuar suas raízes, preservar a cultura, porque se você não preserva a sua cultura, ela vai ser esmagada por outra, né? Um povo que não tem uma fé, ele vai ser dominado por algum povo que tenha fé, né? Por exemplo. Ou seja, um povo que não tem cultura sempre vai ser dominado por aquele que tem. Então eu sempre gosto de reforçar isso, né? Mantenha nossas raízes, preserve nossas memórias, preserve sua essência antiga, sua cultura, porque se você perder isso, vai ser muito difícil recuperar e vai ser ainda mais difícil para ser pessoas melhores. É um motoqueiro, né? Para ser pessoas ainda melhores, né, no presente e no futuro, porque um povo sem memória é um povo sem futuro. Então, gente, só para resumir aqui no vídeo, eu quis compartilhar um pouco com vocês a minha memória de infância, né, do que eu achava de sereias, que não era uma coisa nada positiva, e eu acho que não deveria ser, né, porque as sereias originalmente são malvadas, mas eu recentemente estou dando um ar mais carinhoso, mais amoroso para as sereias. E eu acho que todo mundo, ou pelo menos grande parte das pessoas, gostam dessas criaturas, por serem criaturas assim muito lendárias, muito misteriosas também, né? Então eu acho que as sereias são um ponto bem importante. E falando em ponto importante, eu esqueci de falar o meu sonho que eu tive recentemente. Não foi ontem, não foi anteontem e não foi semana passada. Foi um tempinho atrás, que eu já nem me lembro qual é o tempo, mas eu tive um sonho. E nesse sonho eu estava lembrando, né, de uma vez que eu fui pra praia, a segunda vez que eu fui pra praia lá em 2017, há muito, quase 7 anos atrás, né, ou até mais, onde eu conheci um rapaz, um colega, né, um amigo,
que eu tô querendo voltar pra essa praia pra ver se eu encontro ele, nunca mais vi ele, né? Tem amigo que a gente só vê uma vez na vida, mas é muito boa essa memória. E eu acho super importante a gente ter essa memória, né? Porque o que acontece? Esse dia que eu fui lá, eu nadei bastante no mar, tive um pouquinho de dificuldade de tirar toda a areia do corpo e tal, mas toda vez que eu olhava pro mar eu lembrava desses sonhos de piratas, que eu sempre sonhei em navegar em navios e tal, né? E um dia vamos, né? Se Deus quiser, eu vou conseguir um dia realizar esse sonho em navegar em um navio de verdade, seja de guerra ou comercial ou turístico. E eu quero muito compartilhar essa memória com vocês, gente. Esse dia vai chegar, estamos profetizando isso. Mas até esse dia chegar, eu queria deixar esse relato aqui na internet. Um pouco sobre minha história sobre sereias, né? O que eu acho de sereias. Tanto que eu fiz até várias artes, né, sobre sereias aqui na internet. No chat GPT, melhor dizendo. Acho que é isso. Porque são tantas memórias boas, né, de mar que eu sinto, né, que são muito importantes para mim, né? Eu acho que histórias marítimas são fundamental para todo mundo que deseja ter um autocontrole maior. Que as pessoas dizem, né, que a água é o remédio para a alma. A gente pode estar pico do estresse, mas se a gente, por exemplo, ir num lago, num mar, ficar assim deitado, nadar um pouquinho, parece que a nossa alma volta, sabe? Pelo menos funciona comigo. Quero saber a opinião de vocês nos comentários. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo, se vocês concordam com essa minha visão, o que vocês acham de sereias também, né? E também o que vocês acham de mar, de maresia, de praia. Talvez ainda futuramente eu grave algum vídeo na praia para mostrar para vocês, né? E eu acho que vai ser super importante. Não consigo mais ficar tanto tempo com tapa-olho. Mas é muito bonito. Muito melhor. Fica todo desarrumado. Enfim. Muito obrigado por tudo, pessoal. Desculpa ter tomado um pouquinho do tempo de vocês. Eu sei que esse vídeo era para ter bastante conteúdo, mas acabei esquecendo de falar bastante coisa, né? Eu me enrolo muito, mas é basicamente isso. Esse vídeo tem uma vibe mais marítima, né? Mais essencialmente marítima, porque é uma história que se passa no mar, né? Então acho que esse vídeo serve mais como compartilhamento de história mesmo. Tá bom? Então é isso, gente. Um abraço, fiquem todos em paz. Coloque aqui nos comentários o que vocês acharam. Deixe o like se gostaram, compartilhe se vocês gostaram também, né? Para mais pessoas conhecerem essa comunidade, esse trabalho. Se inscreva no canal caso não seja inscrito. E se você gostou do vídeo, né? Se identificou com esse rapaz aqui, autista. Então, gente, é isso. Um abraço, fiquem todos com paz e boa noite a todos. E não se esqueçam de comer muitas frutas e legumes e beber muita água.